Bom, vamos conversar com o nosso comentarista de política, o Reinaldo Azevedo. Reinaldo, aposto que ontem à noite você estava fazendo a mesma coisa que eu e Boris Casoy, assistindo a entrevista do juiz Sérgio Moro para o programa Roda Viva da TV Cultura. O que você achou, Reinaldo? Boa noite, Amanda. Bem, eu acho que eu não surpreendo ninguém se eu disser que eu não gostei. E eu não gostei de várias maneiras, distintas e combinadas. Em primeiro lugar, ele jamais deveria ter concedido uma entrevista no dia em que a corporação judicial a qual ele pertence tinha negado o recurso daquele que é, digamos assim, o seu principal condenado, que é o Lula, né? Fica cheirando, obviamente, a uma pressão, né? Mas não deveria ter concedido uma entrevista dias antes, e o Supremo Tribunal Federal decidir, afinal de contas, que destinação dará ao habeas corpus de Lula. Também fica parecendo uma pressão indevida. Mas não só isso. O juiz Sérgio Moro se comportou como ombudsman, deixe-me ver, da imprensa, porque ele também sobrou ali uma criticazinha à imprensa, do sistema judicial como um todo, do STF, do Congresso, de tudo. Se pedisse para o juiz Sérgio Moro dar opiniões sobre espinhela caída e unha encravada, ele teria dado também. Eu fico aqui me perguntando, Amanda, em que país do mundo, em que democracia do mundo, um juiz faria isso? E eu respondo, sem medo de errar, em absolutamente nenhuma. Isto é absolutamente impróprio, isso é absolutamente atípico e, claro, absolutamente irresponsável em vários aspectos também, porque ele passa a fazer considerações sobre o processo, embora diga o tempo todo que não pretende fazê-las. E houve momentos realmente notáveis, né? Como quando, por exemplo, ele defendeu o auxílio moradia para juízes, do qual ele é beneficiário. E ele disse com todas as letras, esse auxílio moradia vale por um reajuste de salário. Opa! Eu tenho o juiz, então, que é considerado o símbolo da moralidade nacional, dizendo que o auxílio moradia está sendo usado num claro desvio de finalidade? E ele está justificando? Fosse só o dele, seria menos mal, mas o auxílio moradia custa 1,6 bilhão aos cofres públicos. Não é? Então é um despropósito. E também gostei muito pouco da resposta que ele deu quando indagado sobre o senhor Rodrigo Tacla Duran, que é um doleiro, advogado ligado ao Odebrecht, que está na Espanha, porque ele tem dupla cidadania e não vem ao Brasil. Esse doleiro fez uma acusação direta a um compadre do Moro, o senhor Carlos Zuccalotto, compadre de Moro, sócio da mulher dele, disse que Carlos Zuccalotto tentou fazer um acordo paralelo com ele para delação premiada. E a resposta do Moro foi encantadora. Em síntese, foi a seguinte: não devemos dar trela à conversa de bandidos. Oh, não me diga, mas qual delator da Lava Jato não é bandido? Então a gente dá trela à conversa de bandido quando os bandidos acusam aqueles que o Sérgio Moro quer que eles acusem. A gente dá trela à conversa de bandidos quando esses bandidos estão em prisão preventiva, que no Brasil vale por prisão perpétua. Agora, quando o bandido está solto, portanto com menos pressão do que quem está sob preventiva, e quando esse bandido acusa alguém do círculo de relações de Sérgio Moro, nem investigar se investiga, porque naturalmente o juiz que acha que pode usar como quer o auxílio moradia, também acha que as pessoas que estão no seu círculo de relações estão acima da lei. Foi realmente um momento encantador. Né? De fato, muita gente se encantou. Para me encantar, precisa um pouco mais. Precisa, por exemplo, seguir a Constituição. E, para encerrar, ele fez uma pressão aberta contra a ministra Rosa Weber, tentando ali cabalar o voto da ministra Rosa Weber, o que também não se faz. A única coisa boa é que o juiz disse que há 2 ministros do Supremo que ele respeita. Rosa Weber, ela própria, e o Celso de Mello. Os 2 votaram contra, em 2016, a antecipação da prisão, a prisão depois da condenação em segunda instância, votaram contra a tese dele. Reinaldo, boa noite. O ministro Edson Fachin pediu reforço
na sua segurança e disse estar sendo ameaçado. E daí, Reinaldo? Boa noite, Boris. Daí que ele deveria ter ficado calado. Porque se isso for verdade, quando ele anuncia isso, ele apenas aumenta as ameaças, né? Será que ele é a única pessoa a ser ameaçada no Brasil, o único juiz a ser ameaçado? Juízes são ameaçados, jornalistas são ameaçados, as ameaças existem o tempo todo. Quando ele faz esse tipo de declaração, o que ele faz é incentivar vagabundos da internet a começar com essa história. Mas, como ele está numa cruzada aí contra o PT e tal, fica parecendo que necessariamente ameaça parte de grupos petistas. Isso no momento em que está tendo confronto de rua. Vem cá, o outro lado não pode fazer ameaça também para tentar jogar responsabilidade nos adversários? É por isso que juízes não podem fazer isso. Nessas horas, pede o reforço, mas fica calado. E por falar em juiz, para encerrar, porque estão me pedindo para encerrar aqui faz tempo, eu já vou encerrar, eu quero mandar aqui o meu recado para o juiz, para o desembargador Antônio Souza Prudente, do TRF1. Ele disse que está com vergonha de ser juiz no Brasil, ser desembargador por causa da decisão do STF. Doutor, está com vergonhinha? Renuncie. Cai fora. Eu, se tivesse vergonha de ter qualquer um dos meus 4 empregos, eu cairia fora, né? Renuncie. Mas o senhor não vai fazer, sabe por quê? Porque vida de desembargador no Brasil é muito boa, né? Com vergonha ou sem vergonha. É isso aí. Obrigada, Reinaldo. Boa noite. Até amanhã.